Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 com o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o paralelogramo, tá? O paralelogramo é uma classificação dos quadriláteros, né? São quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos, ou seja, os lados opostos não se cruzam, não possuem ponto em comum. Lembrando aí que alguns quadriláteros são classificados em paralelogramo, como o quadrado, o retângulo, o losango e o próprio paralelogramo. Nós vimos que um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos é um paralelogramo. Agora estudaremos algumas propriedades dos paralelogramos, tá? A primeira propriedade da figura chamada paralelogramo. Em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Ou seja, nesse paralelogramo ABCD, os lados AD e BC são opostos, assim como os lados AB e DC também são opostos. Os lados opostos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Tá? Isso não quer dizer que o lado AD tem a mesma medida do lado DC. Tá ok? No paralelogramo, essas medidas são até diferentes. Então, nesse caso, se o lado AD mede 5 centímetros, o AB mede 8, isso quer dizer que o BC também mede 5 e que o DC também mede 8, porque os lados opostos possuem a mesma medida. Tá? Segunda propriedade. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, nesse paralelogramo ABCD, os ângulos opostos são A e C, B e D. Esses pares de ângulos possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes, tá bom? Por exemplo, se o ângulo A mede 70 graus e o ângulo D mede 110, significa dizer que o ângulo C também vai medir 70 graus e o ângulo B também vai medir 110 graus, né? Não esquecendo aqui a importante informação de que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer tem que ser igual a 360 graus, tá bom? Que nesse caso aqui, somando os quatro, pode observar aí que o resultado é 360, nem um grau a mais, nem um grau a menos. Terceira propriedade. Em um paralelogramo, as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios. Eu tenho aqui as diagonais AC e BD. Uma informação importante é que as diagonais, nesse caso, não possuem o mesmo tamanho. Elas possuem tamanhos diferentes, tá? Essas duas diagonais se cruzam no ponto M. Esse ponto M é exatamente o ponto médio das duas diagonais. Ou seja, as duas diagonais ficam divididas pela metade. Isso sempre vai ocorrer no paralelogramo, tá? Então, veja só. Se o segmento DM mede 5 centímetros e o segmento AM mede 8 centímetros, isso quer dizer que o segmento MB também mede 5 centímetros, tem o mesmo tamanho, e o segmento MC também mede 8 centímetros. Né? Então, nós temos aí uma diagonal de 16 centímetros e uma outra diagonal de 10 centímetros, as duas se cruzando no ponto médio. De acordo com as medidas dos lados e dos ângulos internos, alguns paralelogramos podem ser classificados como retângulo, losango ou quadrado, tá bom? Além das propriedades gerais dos paralelogramos, essas figuras aqui também, cada uma propriedade específica. Por exemplo, o retângulo. O retângulo é um paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos, tá?
o retângulo, não é à toa que ele recebe esse nome, né? Ele possui os 4 ângulos internos retos, retângulo, ou seja, os 4 ângulos internos medindo 90 graus. Diferentemente do paralelogramo que nós estudamos aí anteriormente, né? A soma dos ângulos internos aqui também tem que dar 360, tá bom? Detalhe, as diagonais do retângulo são congruentes. Ou seja, as diagonais do retângulo possuem a mesma medida. A diagonal AC, aqui no caso, possui a mesma medida da diagonal BD. Tá bom, turma? O losango. O losango é um paralelogramo que tem os 4 lados com medidas iguais. Tá? Observe aqui o losango ABCD. O lado AB tem a mesma medida do lado BC, que tem a mesma medida do lado CD, que tem a mesma medida do lado AD. Essa propriedade do losango, nós vamos ver daqui a pouco que também é a mesma do quadrado. O quadrado também possui os 4 lados com a mesma medida. A diferença são os ângulos internos, né? Enquanto o losango possui ângulos agudos e obtusos, o quadrado possui ângulos retos, tá bom? Uma propriedade do losango. As diagonais do losango são perpendiculares entre si. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, tá? Então, as diagonais do losango são perpendiculares entre si e corresponde às bissetrizes dos ângulos internos. Isso quer dizer que, além de se cruzarem, formando ângulos de 90 graus, elas dividem os ângulos de origem pela metade. O ângulo A ficou dividido pela metade, o ângulo C ficou dividido pela metade. O ângulo D também foi dividido pela metade e o ângulo B também dividido pela metade. Tá bom, turma? Criando aí 4 triângulos retângulos semelhantes. Tá bom? E o quadrado? O quadrado é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos, ou seja, os 4 ângulos internos medindo 90 graus, e os 4 lados com medidas iguais. Tá certo? Ele é um caso particular do retângulo e do losango. Ele tem uma característica do retângulo, que são os ângulos de 90 graus, e uma característica do losango, que possui os 4 lados com a mesma medida. Tá bom? Aí, como exemplo, o tabuleiro aí do xadrez, né? Uma propriedade específica do quadrado. As diagonais do quadrado são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, perpendiculares, se cruzam formando ângulos de 90 graus e ainda por cima são bissetrizes dos ângulos internos, né? Olha como ela possui as propriedades tanto do retângulo quanto do losango, né? Diagonais com a mesma medida, perpendiculares e bissetrizes dos ângulos internos. Cada ângulo ficou dividido exatamente pela metade. Esse é um caso particular aí do quadrado, tá bom? É importante que a gente conheça essas propriedades, porque essas propriedades vão servir para resolvermos aí vários exemplos relacionados a esses paralelogramos que nós acabamos de estudar, tá bom, turma? Vocês têm atividade lá na agenda, dê uma olhadinha na página da atividade. Um abraço para vocês, tá certo, turma? E até a nossa próxima aula.